Bom dia, alunos do Esteuban Flu, Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Sou o professor Marcos e estou com vocês na disciplina de Educação Cristã. Hoje nós falaremos sobre educação cristã no período da patrística, ou seja, dos primeiros pais da igreja. Nós já falamos da educação no período bíblico, referente ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, antes e depois de Jesus Cristo, tá? Então, hoje falaremos desse período patrístico, né, os fundamentos da educação cristã neste período, né, avançando no nosso estudo sobre educação cristã, nós chegamos a esse período que é um período crucial após os tempos apostólicos, conhecido como período patrístico, né? Essa fase ela vai abranger aproximadamente do final do século I até meados do séculos oitavo, sabe? E, e ele é marcado pela atuação dos pais da igreja, né? Então, eles eram, esses pais da igreja, né? Quem estudou história do cristianismo já viu sobre isso. Eles eram líderes cristãos que, com a sua erudição e piedade, eles defenderam, eles desenvolveram a fé cristã em meio a um mundo que era bem, e é até hoje, né, complexo, né? A educação cristã, então, ela, neste tempo, não era apenas sobre transmitir conhecimentos, mas era sobre formar crentes em um contexto, só que não, quando eu falo complexo, eu falo no sentido de perseguição, né? Um contexto de perseguição e de diálogo com culturas pagãs, né? O paganismo em alta, né? E judaicas também. Então, era um contexto complicado, né, de perseguição, de paganismo e de judaísmo, né, das doutrinas judaizantes, permeadas também no contexto que Paulo já combatia lá em suas cartas, né? Então, vamos analisar um pouco esse contexto histórico e cultural da igreja primitiva, né? Para entender a educação cristã, a gente precisa fazer essa compreensão do cenário em que a igreja estava inserida. Primeiramente, falar sobre o império em voga, né? Que era o Império Romano. O Império Romano era o império dominante. A igreja ela existia, ela crescia dentro deste vasto império chamado Império Romano, que o Império Romano ele impunha, né, a sua cultura, mas além da cultura também as leis, os valores. E isso significa que os cristãos eles viviam em uma sociedade pluralista, mas muitas vezes hostil. Ele é pluralista, mas muitas vezes hostil, porque o culto ao imperador e as práticas pagãs eram predominantes, né? Esse é o contexto que desencadeou nas perseguições, porque do século I até o século IV, os cristãos eles enfrentavam ondas intermitentes de perseguição violenta. Ser cristão, naquele tempo, era, em muitos momentos, uma ameaça à vida. Isso impulsionava a necessidade, então, de uma fé robusta, uma fé bem fundamentada, capaz de suportar este martírio, que era a perseguição. O contexto ao qual esse desenvolvimento do início da era cristã, né, esse desenvolvimento da era cristã, e da educação cristã, era muito influenciado ali, a sociedade, pela cultura, além do poder político, havia também uma influência grande da cultura greco-romana, né? A educação da época ela era fortemente influenciada pela tradição da Grécia, né? A tradição grega helênica, né? Que se refere à filosofia, à retórica, à literatura, tudo influência grega. E também tem a influência romana, diretamente na questão do direito, né, o direito romano, e da administração. Muitos intelectuais cristãos, eles foram treinados nesses moldes, e eles precisavam dialogar com essas ideias, tanto para poder refutá-las, né, refutar essas ideias, quanto para utilizá-las também, né,
na defesa do cristianismo, como Paulo fez. Então, a gente observava nesse tempo de grande influência da cultura grega e romana, né, onde o império dominante era o Império Romano, esse contexto de perseguições, a gente percebe também a ascensão de heresias. Internamente, a igreja ela enfrentava o surgimento de diversas heresias, doutrinas que eram consideradas falsas, como o gnosticismo, já combatido, né, pelos apóstolos, o arianismo e o marcionismo também. Isso tornava, né, a educação teológica rigorosa. Precisava que ela fosse rigorosa para combater isso. Era uma necessidade para proteger a ortodoxia da fé. E apesar de todos esses desafios, a igreja ela crescia de forma exponencial, ela crescia atraindo pessoas de todas as camadas sociais. Essa expansão exigia métodos eficazes para catequizar, para educar, integrar novos convertidos. É uma necessidade. Era uma necessidade de ter uma educação cristã diferente, distinta da educação pagã. Diante desse cenário, tornou-se imperativo para a igreja desenvolver esse sistema educacional que fosse então distinto e superior à educação pagã. Os objetivos aqui eram claros: preservar a pureza doutrinária, formar o caráter cristão, preparar para o batismo, capacitar para a defesa da fé, ou seja, fazer apologética. A educação cristã precisava ensinar a verdade revelada por Deus na sua palavra, nas escrituras, em Cristo Jesus, diferenciando dos mitos pagãos e das especulações filosóficas. Era crucial garantir que novos crentes compreendessem a unicidade de Cristo, a divindade de Cristo, a ressurreição, os fundamentos da moral cristã. São preceitos teológicos importantes que precisavam ser difundidos para os primeiros cristãos, para que eles propagassem, esses conceitos também fossem propagados de geração a geração, e assim formar o caráter cristão, mais do que transmitir essas informações. Porque a educação ela visava moldar o caráter do indivíduo de acordo com os valores do evangelho. E isso aí incluía, né, as virtudes como a humildade, o amor ao próximo, a paciência, a honestidade, a santidade, que contrastavam com muitos valores da sociedade romana, da sociedade pagã. Esses novos crentes, né, a entrada na comunidade cristã, ela se dava pelo batismo. Mas este era precedido por um período intenso de instrução. A educação cristã é anterior ao batismo. Né? Os catecúmenos, os candidatos ao batismo, eles passavam por um processo de aprendizagem que podia durar até anos, abrangendo doutrina, abrangendo ética, abrangendo oração, conceitos importantes para ter uma fé bem embasada, fundamentada, para garantir que aquela conversão ela não fosse daquela só de levantar a mãozinha e dizer que crê, mas sim que fosse de fato genuíno e consciente. E para que eles fossem capacitados de alguma forma, né? Capacitados para poder defender a sua fé. Era necessário que em um ambiente hostil como eles viviam, né? Um ambiente hostil, os cristãos eles precisavam, né, ser capazes de explicar a sua fé, o do porquê crer. Era necessário que eles entendessem no que creem para que eles defendessem sua fé diante das acusações, né, e mal entendidos. A educação os preparava para dar razão à esperança, né, a razão da esperança que tinham, da razão da esperança que havia neles. Como está lá descrito em Pedro 3, 1 Pedro 3, verso 15.
A educação cristã, ela visava aprofundar o relacionamento pessoal com Deus, promover a oração, a leitura das Escrituras, a vida sacramental. E assim foi surgindo as chamadas escolas catequéticas, que é para atender essa demanda educacional. A igreja então desenvolveu essas escolas catequéticas, que eram centros de ensino que se tornavam vitais, pois a formação de novos crentes e para o era a formação de novos crentes e para o desenvolvimento teológico, essas escolas catequéticas eram muito importantes. E as mais proeminentes foram lá a escola de Alexandria, que tinha características famosas como a sua abordagem alegórica, né? A sua interpretação das escrituras eram bem alegórica, e por seu forte diálogo com a filosofia grega, né? E procurava ali harmonizar a fé cristã com a razão e o conhecimento secular. Outras figuras importantes da educação cristã nessas escolas catequéticas foi a figura de Clemente de Alexandria, né, e Orígenes também, que foram expoentes nesse tempo. Eles acreditavam que a filosofia era um preparador para o evangelho e que o conhecimento, né, que a gnose cristã era essencial para a verdadeira fé. Eles formavam líderes, essa escola, né, formava líderes, teólogos, outros formavam também leigos, né, que eram catequizados, buscando um nível profundo de compreensão doutrinária e filosófica. O ensino envolvia não só a Bíblia, mas também a lógica, a gramática, a retórica, ciências. Essa era a visão da escola de Alexandria. Já na escola de Antioquia, né, tinha como características, em contraste com a de Alexandria, a escola de Antioquia ela priorizava a interpretação literal, não alegórica, como na de Alexandria. Na escola de Antioquia, privilegiava-se a interpretação literal, a histórico-gramatical, né, das escrituras, e tinha uma abordagem mais prática e ética da teologia. Nessas escolas, as principais figuras que se destacam, né, era a figura de Deodoro de Tarso, Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia. E também João, que é o mais conhecido, né, João Crisóstomo. Eles enfatizavam a humanidade plena de Cristo e a clareza da mensagem bíblica. E tiveram como contribuição educacional o fato que eles formavam pregadores, mestres, que se dedicavam a uma exegese rigorosa da Bíblia e também da aplicação prática da fé na vida diária. Essas escolas foram muito importantes, não eram apenas instituições de ensino, mas eram laboratórios de pensamentos que eles ajudaram a moldar a teologia e a prática educacional da igreja primitiva, fornecendo então assim a base para a educação cristã que viria nos séculos seguintes. Na próxima aula a gente vai falar sobre a educação cristã dos primeiros pais da igreja com as contribuições e os desafios deles. Já falamos de algumas contribuições, mas trabalharemos também sobre aspectos da teologia sistemática e doutrinária e de falar de algumas figuras proeminentes desse tempo, como Orígenes, Agostinho. Falaremos sobre isso na próxima aula. Fique com Deus. Até a próxima aula, queridos alunos.